uma impressão que vão adiar esse negócio, que esse negócio não vai acontecer. Porque tudo que devia acontecer era ter uma cariação, e o ideal é que fosse em praça pública, para que todo mundo visse, né, o que eles vão dizer não daquilo que o outro afirmou. Pois é, Ronald, a cariação ela é muito mais uma tentativa de expor versões contraditórias e a situação levar alguém a cometer um erro, a se contradizer, a falar algo que é inverossímil, e aí tenta consertar e acaba então confessando. Isso pode acontecer numa cariação, porque aí você tem duas versões, não é um advogado de A falando uma coisa e o advogado de B apresentando o contraponto. Não, são os dois ali, cara a cara. Olha, você me disse, ou alguém me disse, que o delegado te informou que haveria essa investigação, que a operação seria realizada, né? É o que diz o empresário Paulo Marinho. O empresário Paulo Marinho, ele foi ali um dos aliados de primeira hora do Jair Bolsonaro. Inclusive, aconteceu uma reunião entre a eleição e a posse, né, na casa do Paulo Marinho. E ele fazia manifestações públicas, ele e o filho, manifestações públicas de apoio ao Bolsonaro, tanto que entrou de suplente, não é, Ronald? Na chapa. Sim, exatamente. Ele era um aliado. E ainda em 2019, Paulo Marinho, claro, muita gente enxergava ali um sujeito próximo do presidente, porque recebeu o presidente na casa dele e acabou se tornando suplente. Aliás, essa figura do suplente deveria desaparecer, né? Deveria haver, o sujeito perdeu o mandato, saiu para algum... faz eleição de novo, não é? Porque as pessoas têm a menor ideia quem é suplente de quem. Menor ideia. Então. Descobre na hora que o cara que você confiava abandonou o cargo para concorrer a outro, né? Ou foi caçado. Sabe aquele sujeito? Pois é, que você votou, ele não tá mais lá. Bom, e quem que tá agora na cadeira? Tá aquele, mas aquele eu não conheço, nunca votei nele. Pois é, mas o que mais acontece, Osaida, por exemplo, aqui em São Paulo, é o cara ser eleito com muito voto para vereador. E dali 2 anos, ele dá uma banana para quem votou nele e acha que tem eleitorado e sai pro candidato a deputado, ou estadual ou federal. Aliás, João Ronald, até antes da gente voltar à Operação Furna da Onça, isso que você falou é um negócio seríssimo, né? Eu penso o seguinte, o sujeito é deputado, e aí ele é convidado para ser ministro. A lei devia dizer o seguinte, perfeito, você é livre, mas perde o mandato, certo? Você foi eleito para ser deputado. Você está abrindo mão de ser deputado para ser ministro. E aí fica aquele negócio, quando tem uma votação importante, apertada, o cara ele sai, tá no Diário Oficial, que ele tá fora, né? Tá de licença ali. Aí ele vai votar, ele volta a ser deputado. Ele vota e no dia seguinte volta a ser ministro. Exonerado num dia, volta a trabalhar no outro. Volta a trabalhar, ele sai só para votar, né? É um negócio absurdo. E deveria acabar isso. O senhor é deputado, o senhor quer ser ministro, foi convidado? Pô, à vontade. Isso aqui é um país livre. Mas o senhor está abrindo mão do mandato, tá certo? Deveria ser assim. Mas hoje é muito sossegado. O cara, é o que você falou, ele é vereador. Aí ele fala, pô, eu tive voto pra burro, hein? Então eu vou tentar aqui deputado estadual. Se ele não conseguir, tá tudo bem, porque ele continua vereador. E mais, naquele período, ele fez campanha, ele apareceu, e os outros vereadores não, né? Então ele fez campanha. Se ele perder, tá tudo bem, ele continua vereador, o salário tá lá garantido e tal. Né? E ele aproveitou para, no intervalo entre uma eleição e outra para vereador, ele fez o seu comercial. Então deveria... você vai sair candidato? Perfeito, à vontade, mas você tá abrindo mão, então, do cargo de vereador, para poder concorrer. Mas você acha que isso se aplica também ao executivo, Zaidan? Porque eu acho que São Paulo foi tão esbofeteada ao longo dos últimos anos, das últimas décadas aí, de gente que se candidatou, ficou 1 ano e pouco e vazou, né? E foi embora. Aconteceu com o Serra e com o Dória. Serra e Dória, exatamente. Só na maior cidade da América Latina, só isso. Exato. E aí o eleitor fica ali, né?
olhando, fala, peraí. Tanto que o eleitor se irritou de tal maneira que na cidade de São Paulo o Dória perdeu. Não é? A vitória dele foi garantida pela votação que ele teve no interior. Não é? Mas não foi nem pela campanha do Márcio França, tá? Foi muito mais uma irritação do eleitor, até porque ele foi eleito em primeiro turno. E ele foi eleito em primeiro turno, você imagina a esperança depositada no cara, né? O cara que é eleito em primeiro turno, em São Paulo isso é raríssimo, né? Eu acho que desde que estabeleceram 2 turnos nunca havia acontecido. Não havia Ganhar no acontecido. primeiro turno. Não havia acontecido ainda, não. Pois é, um negócio histórico e tal, e aí, não. Tchau. Agora, essa Furna da Onça é aquela que até hoje produziu poucos frutos, hein? Mas não por conta do Ministério Público, não por conta da polícia, mas aquela lentidão, né, da justiça. É bom lembrar também que houve aquela decisão da Carmen Lúcia, dizendo, não, se a Assembleia Legislativa decidir, tem de soltar o cara. Mas da onde? Mas que legislação é essa, né? Que nenhum lugar do mundo consegue entender, e nem quem está aqui. Como assim? Se houve uma decisão de prisão, não cabe à Assembleia Legislativa, ao Congresso, a quem quer que seja, dizer não. Vai soltar porque nós decidimos que o nosso companheiro, nosso compadre, nosso amigo, nosso correligionário, não vai ficar lá. Né? Agora, o Flávio Bolsonaro nega que tenha recebido qualquer aviso aí do delegado da Polícia Federal. E o Paulo Marinho diz que sim. Ele não viu, né? Ele não estava naquele momento, mas ele diz ter informações de que a conversa aconteceu, o aviso aconteceu. Essa operação, ela foi desencadeada, né? Porque se detectou aquela movimentação suspeita de dinheiro por Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do Flávio na Assembleia Legislativa. E aí a história da rachadinha. Aliás, o que tem de gente querendo, inclusive na imprensa, querendo tratar rachadinha como coisa banal. Isso acontece em todo lugar, né? Essa é a expressão. Pode até ser banal por isso, né? Mas é crime. É dinheiro público. Não é porque é banal que deixa de ser imoral e ilegal, né? Exato. Senão você vai falar assim, olha, sabe o que acontece? Nós temos 70 mil assassinatos por ano no Brasil. Então, como já está banal, está liberado, é coisa menos importante? Claro que não, né? É crime, ainda que banalizado. A defesa do Flávio Bolsonaro informou, isso na terça-feira, ontem, que não havia sido intimada sobre o agendamento da acariação. E também ressaltou que os parlamentares federais, como o senador, têm a prerrogativa legal de ajustar dia e hora a realização de depoimentos conforme sua conveniência. Essa é mais uma daquelas esquisitices que há na lei e que tratam deputados, senadores, presidente da República, ministro Supremo, governadores, como uma casta especial, né? Não, ele decide. Ele decide conforme sua conveniência. Agora, a questão, essa bobagem está lá, essa prerrogativa está lá, aliás, a palavra prerrogativa é mal usada. Prerrogativa, na sua origem, ela está associada a dever, não a direito. Mas tudo bem. O Pasquale ensina que o idioma é dinâmico, né? Mas vamos lá. E está lá a prerrogativa, está lá garantida. Mas não é o próprio Flávio que diz que está doido para esclarecer tudo? Então por que adiar? Opa! Dia 21 de setembro, não dá para fazer antes? Não é? Eu quero falar com esse cara. Ali, com a polícia ouvindo, com o Ministério Público ouvindo. Quero falar com ele, quero esclarecer. Não dá para ser antes? Só 21 de setembro? Só daqui a um mês e alguns dias? Então, a defesa, no entanto, alega que ele tem o direito. Ele pode dizer quando, onde, como. Agora, a cariação tem essa importância, né? Porque uma coisa é o sujeito chegar e dar o depoimento. E há, inclusive ensaios, né? O advogado pergunta, vamos te perguntar isso. Isso é comum, isso é normal. Seja para
para quem é inocente, seja para quem é culpado, né? Vão te perguntar isso. O que você vai responder? E tem até o provão ali. O sujeito pergunta como se fosse um promotor perguntando, né? Isso acontece. Agora, a cariação é ali um dizendo coisas que o outro não espera. E ela pode levar a contradições. Então, pode ser um elemento importante para esclarecer se de fato houve esse aviso prévio ou não. Né? Isso é apenas um pormenor da história toda da Furna da Onça. Né? Isso é apenas um negocinho ali. Um desvio. O fato em si continua exigindo investigações e há uma lentidão terrível, hein? Há uma lentidão terrível na apuração dessa rachadona na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Cada vez mais, Zaidan, me dá a impressão, eu não sei se você assistiu, mas o filme Tropa de Elite, né? Não vi. Fala basicamente sobre problemas e toca muito na questão da segurança pública e na corrupção dentro da polícia, né? E como a polícia, no primeiro filme fala especificamente da relação da polícia com o morro, né? E com o tráfico, e no segundo filme fala especificamente do envolvimento da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com problemas das mais variadas frentes, mas todos dentro da ilegalidade, né? A chegada das milícias, entre outras coisas, e esses fatos recorrentes, e esses deputados, e da forma como você falou, os deputados defendendo algo que é uma decisão, o cara vai preso e o cara e aí é a Assembleia que define se ele fica preso ou não, mas é a cara do filme, mas parece que está assistindo um fragmento daquela produção, que era para ser uma ficção, mas na verdade mostra muito da realidade lá da capital do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro. Eu não vi o filme, e só ouvi a música, né? Romã Laurito no baixo ali. Exatamente. Tijuana, muito bem.